Bom dia, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Alô galera do terceiro ano, essa matéria que eu vou falar agora é muito importante para o início da matéria agora no primeiro bimestre. A gente vai tentar falar um pouquinho, resumir brevemente a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Falando um pouquinho do início da matéria, o que tem que ficar claro é que a Primeira Guerra Mundial ela começa na África. Por que começa na África? As potências imperialistas europeias, elas partilham a África. A Alemanha e a Itália se sentem preteridas, se sentem descartadas nesse processo quando conseguem poucos territórios na África. A partir daí você começa a ter o acirramento das rivalidades regionais, dos problemas do nacionalismo exagerado ou exacerbado nas potências europeias. E essa partilha, essa disputa imperialista vai ser um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. O que tem que ficar claro é que quando nós falamos desse nacionalismo exacerbado, nós estamos falando da questão muito importante que tem que ser trabalhada, que é a questão da disputa neocolonial, ou seja, o novo colonialismo, o ataque às nações africanas. A gente tem dois lados bem claros na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro de um lado, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia do outro. O que tem que ficar bem claro: os Estados Unidos eles entram na guerra com um intuito claro e objetivo de salvar seus aliados europeus. Os seus aliados europeus, principalmente Inglaterra e França, estavam perdendo o conflito. E uma outra coisa que é muito importante a gente trabalhar no conceito da Primeira Guerra Mundial foram as inovações tecnológicas feitas para matar. Basicamente a metralhadora, o tanque de guerra, o avião e se você pensar, os navios e os submarinos, todos eles eram verdadeiramente inovações tecnológicas para melhorar o desempenho do exército, da marinha ou da aeronáutica no campo de batalha. Com isso, as guerras elas mudam de figura. Primeiro, elas se tornam guerras muito mais mortais, muito mais gente morre. Os campos de batalha não necessariamente ficam restritos a uma pequena área. Uma grande área pode ser afetada no conflito, ou seja, o século XX, que muitos autores entendem como o século das guerras, começa com uma guerra muito sangrenta. Aproximadamente 7 milhões de pessoas morreram. Inglaterra, França, Estados Unidos e a Rússia ganharam esse conflito e consideram também a Primeira Guerra Mundial o fim dos grandes impérios. O Império Russo se desfaz em 1917 com a queda do czar e a Revolução Russa. A Rússia, inclusive, faz uma paz em separado e sai um pouco antes do final do conflito. Nós temos a fragmentação do Império Otomano, que seria o território onde hoje é a Turquia, e nós temos o fim do Império Austro-Húngaro, que reúne vários países ali da Europa Central. Falando dessa questão da Primeira Guerra Mundial, o que tem que ficar claro para todos é que o Tratado de Versalhes, que é um tratado que é assinado pelas nações derrotadas e as vencedoras na Primeira Guerra Mundial, pode ser considerado o principal estopim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ressentida, chateada e muitas vezes considerada a principal culpada da guerra, ela sofre pesadas sanções no Tratado de Versalhes e isso dá munição para que os alemães entrem na Segunda Guerra Mundial com um sentimento de vingança. O que tem que ficar claro: nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo entra em crise, com a crise de 29. E muitas pessoas se questionam se não existiria uma outra doutrina social que pudesse fazer frente aos desafios das economias mundiais. Além disso, nós temos a Revolução Russa em 1917, que é uma outra forma de pensar o mundo. O proprietário dos meios de produção, em síntese, é o Estado. Quanto no capitalismo, qualquer um pode ser detentor dos meios de produção, especialmente os burgueses. Quando nós falamos desse período entre guerras, você tem um capitalismo em descrédito e muitos capitalistas não querendo se tornar uma ameaça ou uma potência ou um país socialista. A partir daí, nesse período entre guerras, de 1919 até 1939, foram 20 anos que foram trágicos para a história da humanidade. Nós temos a ascensão do totalitarismo, depois a gente vai trabalhar melhor esse conceito. A ascensão do fascismo, principalmente começando com Mussolini na Itália, e o nazismo
que a sua principal figura é Hitler. A ascensão do nazismo e do fascismo, ela tem muito a ver com a crise do capitalismo e a possibilidade de você fugir da outra opção, que seria a opção socialista, né? A Revolução Russa, ela foi bem sucedida e alguns países, né, acabaram, né, simpatizando com as doutrinas socialistas. Lembrando que a Revolução Socialista, logo depois, né, numa etapa mais avançada, você chegaria no comunismo. Então, todas essas nações que acabaram abraçando o totalitarismo, abraçando o nazismo e o fascismo, acabaram ficando de um lado, enquanto que as ditas democracias ficaram do outro lado. Então, mais uma vez, Inglaterra e França se confrontando com seu principal rival, a Alemanha, ressentida, triste e chateada com os resultados da guerra. E você tem a figura principal, Hitler, que tinha um objetivo claro de dominar o mundo. Então, além do confronto contra as democracias, que eles consideravam, de alguma forma, uma doutrina que não era desejável, eles imaginavam esse regime totalitarista como sendo a solução dos problemas. O que tem que ficar claro é que o socialismo da União Soviética, ele também pode ser considerado um regime totalitário, não necessariamente nazista e nem fascista. Os alemães, temendo uma reação dos russos, fizeram inclusive um pacto germano-soviético, que na verdade foi uma cortina de fumaça, que logo depois Hitler invade a União Soviética. Só para vocês terem uma ideia, ele ficou a 70 quilômetros de Moscou. Ele por pouco não aniquilou a principal, né, em termos de tamanho geográfico, a principal nação do mundo. Com um contra-ataque avassalador, Stalin, em uma das frentes, consegue barrar o avanço nazista e empurra eles de volta para Berlim. E os aliados, lembra lá do dia D? Lembra do desembarque da Normandia? Na outra frente, eles fazem com que o exército nazista seja aniquilado. E junto com os alemães estavam os italianos, né, de Benito Mussolini, que também foram derrotados no campo de batalha. A Itália é um caso especial, porque na Primeira Guerra ela estava de um lado e de repente foi para o outro. Na Segunda Guerra não, ela é um aliado de primeira hora dos nazistas. E temos também os japoneses, que tinham uma intenção expansionista na Ásia e que também eram aliados dos nazistas, que só foram derrotados com o bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que os Estados Unidos foi a única nação que utilizou desse artifício num campo de batalha, usar armas nucleares. A partir do momento que você tem a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, você tem o triunfo das democracias liberais e você tem o declínio do totalitarismo, principalmente do nazismo e do fascismo. A União Soviética ganha força, os Estados Unidos, a liderança da economia mundial era dos ingleses, 1/6 do globo pertencia aos ingleses, né, devido à sua política colonial, e com o passar do tempo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, quem assume a liderança do mundo em termos de economia no mundo capitalista são os Estados Unidos. E aí nós temos o início da Guerra Fria. A Guerra Fria, basicamente, é um conflito de ideias, interesses, dominação geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética liderando o mundo socialista e os Estados Unidos liderando o mundo capitalista. Foi um momento muito difícil da história da humanidade, vários golpes de Estado, várias ditaduras acabaram se implantando por causa disso. Stalin, por sua vez, usando da sua política totalitária, matou cerca de 50 milhões de pessoas, opositores, de 20 a 50 milhões de pessoas nos seus gulags, que eram suas prisões, que eram lá no meio da Sibéria, bem longe, onde ele massacrava e oprimia os seus opositores. O final da Guerra Fria, vocês já sabem, né? Você tem a queda do Muro de Berlim e automaticamente você tem uma hegemonia capitalista no mundo. Mas a ameaça vermelha continua, muitas vezes de forma velada, quando você tem grupos políticos de alguma forma se confrontando contra esse inimigo, essa ameaça vermelha, e você tem pessoas saudosistas do tempo do socialismo.
O socialismo no mundo hoje, ele de alguma forma ele se encontra fragmentado em teorias social-democratas. Efetivamente, todo o globo é capitalista. Beleza, minha gente? Um abraço aí para todos, curtam o canal, ativem as notificações e de alguma forma a gente tentou resumir em pouco tempo essa parte da história do mundo. O século XX foi todo marcado pelas guerras, o período entre guerras, o nazismo e o fascismo e a Guerra Fria. Um abraço a todos,